A energia da força contém naturalmente uma capacidade extraordinariamente infinita, e surpreendentemente, não são apenas os sensitivos capazes de utilizá-la. Usada tanto para o bem quanto para o mal, seus poderes nunca deixaram de ser usufruídos desde que foram implantadas formas padronizadas de uso através de treinamentos. Embora fosse possível criar novas habilidades através de sua energia, as já existentes são mais que o suficiente para resolver inúmeros problemas deparados. Poderes úteis, inúteis, mais utilizados e desconhecidos. Mas hoje, vamos ver a segunda parte dos poderes mais bizarros da força que já existiram. Julgamento elétrico, também conhecido como relâmpago esmeralda. Raios elétricos de diferentes intensidades utilizados por usuários da luz, principalmente os Jedi. Esse era um poder de lançar raios pelos dedos, podendo ser das cores amarelo, alaranjado, verde ou dourado. Resumindo, são os raios da força do lado da luz. A diferença era que o julgamento elétrico era lançado através de um senso de justiça determinada, geralmente utilizado para atordoar ou deixar o oponente inconsciente. Outra possibilidade de uso seria como escudos contra ataques com raios em cadeia, sendo bloqueados através de bolhas de proteção poderosas. Mas, assim como os conhecidos raios da força, era assim possível utilizá-los através da raiva para serem mortais. Apesar de ser uma habilidade Jedi, por assim dizendo, seu uso na Ordem era incomum e bastante controverso, devido à associação com sentimentos considerados do lado sombrio. Em um momento, a Jedi Vidente Sabla Mandibu acrescentou essa habilidade na lista das técnicas proibidas da força para uso dos Cavaleiros Jedi. Nos meados dos 990 anos antes da Batalha de Yavin, algumas dessas habilidades proibidas passaram a ser estudadas e utilizadas de forma controlada, e isso se passou pelos séculos até os últimos anos da Ordem Jedi. O Mestre Jedi Plo Koon foi um desses usuários. Após o incidente, ele contou ao conselho que se manteve calmo e sem intenção de assassinar o criminoso atingido pelos raios, concluindo que havia agido de acordo com a vontade da força. Já o conselho pediu para que ele refletisse a respeito, se achou errado o que fez e se usaria tal habilidade outra vez. Anakin Solo, Jacen Solo, Luke Skywalker e Jaden Korr, todos Jedi que fizeram uso dessa habilidade em algum momento específico de suas vidas. Force Call, ou chamado da Força, uma poderosíssima habilidade que só pode ser utilizada pelos sensíveis à força mais poderosos. O motivo é a quantidade de energia necessária para utilizá-la. Como a habilidade da luz, um Jedi seria capaz de chamar outro até a sua posição. O chamado da força é um tipo de grito que vaga através da própria força. Quem o escuta não consegue resistir e logo vai de encontro. Luke Skywalker foi um dos que utilizou esse poder. No planeta Ossos, ele convocou toda a nova Ordem Jedi até lá, pouco antes do fim da guerra. No canon atual, aconteceu algo semelhante, mas não foi um grito de fato. No planeta Titan, Grogu conseguiu estender seu alcance na força em uma pedra central nas ruínas de um antigo templo. Luke Skywalker foi capaz de sentir o chamado e foi em busca do pequeno. Force Flash, o Flash da Força. Um poder utilizado sempre que alguém não queria ser visto. No entanto, não o tornava invisível, camuflado ou translúcido. Essa habilidade, na verdade, permite a um usuário produzir um flash de luz não natural que cega temporariamente seus oponentes, além de ser capaz de desativar temporariamente sistemas de segurança, como câmeras, causando uma estática temporária em qualquer sistema. Diversos usuários chegaram a utilizá-lo, embora não fosse com frequência, como Luke Skywalker, que apenas foi acusado de praticar, mas sem uma prova de fato. Outros foram Leia Organa, Alen Mahar, Ben Skywalker, Jaina Solo e a considerada mais hábil praticante, Abeloth, capaz de produzir um flash tão poderoso que poderia afetar todas as naves que estivessem em contato visual em todo um sistema estelar. Force Net, ou Rede da Força.
um poder Sith considerado comum. O usuário convoca fios de energia através do lado sombrio, que envolvem e prende o alvo numa malha altamente resistente. Tal rede era capaz de cortar a conexão do alvo com a força. Independente da afiliação, seja Jedi ou Sith, ele drena toda a sua energia. E como se não bastasse, essas linhas afetariam negativamente qualquer coisa que as tocasse. Para invocar tais fios, seria necessário recitar algumas palavras. A maioria dos Sith que utilizavam esse poder era com o objetivo de torturar principalmente os Jedi, mas alguns, como a Jedi Negra Lome Plo, os utilizaram para matar alguns Yuzhan Vong durante a guerra. Force Storm, a Tempestade da Força. Uma habilidade capaz de criar um buraco de minhoca no hiperespaço, podendo deslocar objetos ou massas a grandes distâncias, no caso, uma tempestade. Tais tempestades eram tão poderosas que podiam destruir superfícies planetárias inteiras. Incrivelmente difíceis de se controlar uma vez que concretizadas, era necessário o domínio de diferentes disciplinas ligadas à força. Listada como uma das mais poderosas habilidades da força conhecidas, a Tempestade da Força destruía violentamente o tecido do contínuo espaço-tempo, sendo capaz de alterar as dimensões. Além da destruição, era possível transportar seres vivos com segurança de um lugar a outro da galáxia através dela, além de poder ser utilizada em conjunto com artefatos Sith. Quando tal habilidade estava em uso e o usuário não continha o controle sobre a tempestade, ele era totalmente consumido e destruído por ela. Logo, a tempestade se dissipava. Um antigo objeto do lado sombrio conhecido como Dark Staff tinha a capacidade de reproduzir essa tempestade, além de teletransportar um objeto para o futuro. Isso, é claro, desde que tivesse acesso a uma grande fonte de energia. Para um usuário lançá-la, seria necessária uma concentração absurda de raiva e ódio, numa manifestação de poder do lado sombrio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.